Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje o assunto da semana será o estudo da tabela periódica. E nós vamos fazer esse estudo em duas partes. Na primeira parte, hoje, nós vamos apresentar as características básicas e fundamentais para o aluno ter o entendimento. E na próxima aula, na parte 2, vamos estudar as propriedades periódicas. Bom, aqui nós temos o esboço de uma tabela periódica e o aluno pode levantar a questão: mas por que eu tenho que estudar a tabela periódica se os vestibulares fornecem ela? Eles fornecem a tabela, mas cabe ao aluno interpretá-la, né? O que faz com que os elementos estejam localizados na mesma coluna vertical, porque alguns estão localizados na coluna horizontal, quem que arquitetou a tabela e deixou ela nesse formato atual. Tudo isso cabe ao estudo da tabela periódica. Só fazendo um comentário que no ano passado, de 2019, foi considerado pela Unesco o Ano Internacional da Química da Tabela Periódica, devido aos 150 anos do formato dessa tabela na qual vocês estão vendo agora. Então, esse tópico ele caiu muito em todos os vestibulares do ano passado, seja nos vestibulares do meio do ano, de inverno ou de verão. Mas, enfim, a tabela periódica sempre é um assunto que aparece com muita, até com uma certa frequência, nos vestibulares em geral. Então, vamos começar primeiramente fazendo um apanhado sobre o histórico da tabela periódica. Primeiramente, essa tabela com esse formato atual, ela foi concebida pelo russo Dmitry Mendeleev em 1869. E naquela oportunidade, o Mendeleev estabeleceu uma lei da periodicidade, que ele falava que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos elas variavam de acordo com as suas massas atômicas. Isso é um detalhe importante, vale a pena ser colocado. Segundo Mendeleev, os elementos, naquela ocasião, estavam dispostos em ordem crescente das suas massas atômicas. Mas, no momento que ele estabeleceu esse critério, surgiu um problema. O problema inicialmente surgiu com relação ao níquel e ao cobalto. Observem aqui, níquel e o cobalto. O níquel, que vem depois do cobalto, ele tem uma massa 58,693, ela é menor em relação ao cobalto. Na oportunidade, quando o Mendeleev fez a tabela, o níquel vinha antes e o cobalto depois, mas a família na qual o níquel e o cobalto se encontravam não apresentavam as características químicas de ambos, e ele ficou pensando: o que eu errei, onde eu posso ter errado para que esses elementos não estejam localizados corretamente nas suas famílias, se eles estão dispostos em ordem crescente das massas. E esse mesmo problema surgiu com o iodo e o telúrio. Observem, a massa do iodo é 126,9 e a massa do telúrio é 127,6. Na tabela proposta por Mendeleev, o iodo estaria antes do telúrio, mas não dava certo, porque eles estavam em famílias que não apresentavam estas características. E ele ficou com essa dúvida por muito tempo. Em 1913, o Henry Moseley desvendou o enigma. A lei da periodicidade de Mendeleev, ela foi alterada. Na verdade, os elementos estão dispostos de acordo com as suas propriedades físicas e propriedades químicas, não de acordo com a ordem crescente das massas atômicas, mas de acordo com a ordem crescente
do número atômico Z, ou seja, do número de prótons. Pronto, corrigiu o problema. Corrigiu. Então, na questão do níquel e do cobalto, como o níquel ele tem uma massa menor, né, ele vem depois do níquel porque os elementos não estão dispostos em ordem de massas, e sim em ordem crescente do número atômico. Ao fazer essa inversão na posição, eles ficaram nas colunas que correspondem às suas reais características. E o mesmo aconteceu com o telúrio e o iodo. Quando as posições foram invertidas, eles acabaram ficando nas famílias com as características peculiares de cada um. E isso corrigiu aquele, vamos dizer, aparente defeito que a tabela de Mendeleev apresentou. Então, isso que eu estou falando para vocês é muito importante. Os elementos da tabela periódica atual estão ordenados em ordem crescente do número atômico. Não se esqueçam, na tabela periódica atual, os elementos estão dispostos em ordem crescente do número atômico e não das massas. Bom, vamos agora estudar algumas características da tabela periódica no que se refere às colunas verticais e essas linhas horizontais. Muito bem, as colunas verticais são chamadas de famílias ou grupos e são 18 famílias que nós temos aqui, a número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, certo? São 18 famílias ou grupos, e o que os elementos localizados na mesma família ou grupo têm em comum? Resposta: eles possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência, que é a última camada. Como nós estudamos na última aula, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, etc., quando o subnível da camada de valência finalizar, é esse subnível que vai ser responsável para dar a localização na família da tabela periódica. Tá? Então, as famílias são 18, que correspondem o mesmo número de elétrons da camada de valência. E essa característica confere aos elementos localizados na mesma família propriedades químicas semelhantes. Ou seja, eles reagem, né, de forma parecida. E isso é muito importante, né? Isso o aluno tem que saber, que quando os elementos estão localizados na mesma família, esse é o fato que garante com que eles tenham propriedades reacionais, químicas parecidas. Eles reagem semelhantemente, por estarem na mesma família, por apresentarem o mesmo número de elétrons da última camada. Muito bem, essas linhas horizontais são os períodos ou séries, e são ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 linhas, 7 períodos ou séries. Tá, e o que representa o elemento estar localizado no mesmo período? O período indica o total de camadas eletrônicas ao redor do núcleo do átomo. O período indica o número de camadas eletrônicas ao redor
do núcleo do átomo. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui na minha tabela periódica o segundo período, a segunda linha. Todos os elementos da segunda linha possuem em comum 2 camadas eletrônicas. Terceiro período, todos possuem 3 camadas. E assim sucessivamente. Os elementos do quinto período, todos possuem em comum 5 camadas eletrônicas ao redor do núcleo. Recapitulando, as famílias que são as colunas verticais se referem ao número de elétrons da última camada que o elemento possui. E isso confere a esses elementos propriedades químicas semelhantes. As linhas horizontais, que são os períodos, indicam o total de camadas eletrônicas que o elemento tem ao redor do núcleo. Muito bom. Depois das características fundamentais e básicas que o aluno tem que saber, vamos agora estudar a classificação da tabela periódica. Nós vamos fazer 2 classificações. Essa primeira é a classificação quanto ao subnível mais energético, e depois vamos classificar quanto ao estado físico. Primeiramente, com relação ao subnível mais energético, nós temos aqui as famílias de número 1 e 2, tá? E aqui do lado direito, que vai da família número 13 até a número 18, esses elementos localizados nas laterais da tabela periódica, eles possuem em comum o fato de todos possuírem o subnível S na família 1 e 2 e P das famílias de 13 a 18 no subnível mais energético. Só para lembrar que o subnível mais energético é o último da distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? 1s2, 2s2, 2p6. Se o último for S ou P, os elementos que terminam em S estão localizados nas famílias 1 e 2, e o P das famílias de 13 a 18, exceto aqui do lado direito, o gás nobre hélio, que termina em S. Pois bem, esses elementos que terminam no subnível mais energético como S ou P são classificados como elementos representativos. Esses chamados elementos representativos são aqueles que terminam em S ou P, que estão localizados nas laterais da tabela periódica. Ok? Agora, continuando, aqui nós temos essa região central da tabela, cujos elementos localizam-se na família número 3 até a família número 12. Ok, e o que esses elementos das famílias de 3 a 12 dessa região central possuem em comum? A resposta é: eles possuem em comum o fato de terminarem no subnível D de dado. Todos terminam em D nessa área central, que vai de D1, D2, D3 até D10. Esses elementos que terminam em D são classificados como elementos de transição. Alguns autores costumam chamá-los também de transição externa. Somente transição também é o termo mais usado. E outro detalhe, aqui na família número 3, nessa família número 3 aqui, nós temos um detalhe interessante aqui, ó. Existem 2 elementos químicos localizados na família 3. Um primeiro chama-se lantânio, e no 6º período, e o outro é o actínio, que está no 7º período. Estes elementos, o lantânio e o actínio, eles originaram uma nova série de elementos, mas
para a tabela não ficar com uma deformação, então eles resolveram colocar essa nova série de elementos aqui embaixo da tabela periódica. Alguma pessoa que visualizar essas duas tiras, que não tem conhecimento do assunto, pode pensar: esses elementos estão de fora da tabela periódica? A resposta: não. Esses elementos estão dentro da tabela periódica. Dentro da tabela periódica onde exatamente? Aqui, ó, na família número 3. E todos têm em comum o fato de terminarem no subnível F. E esses elementos cujo subnível mais energético é F, como eles estão dentro da transição, por isso são denominados elementos de transição interna. Ok? Então, fazendo uma recapitulação mais uma vez, né? Caso vocês estejam fazendo uma distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus Pauling, o último subnível da distribuição, se for S ou P, esses elementos são classificados como representativos e estão localizados nas laterais da tabela. Os que terminam em S pertencem às famílias 1 e 2, e os que terminam em P estão localizados nas famílias de 13 a 18, exceto o gás hélio, que termina em S e também é representativo. Já aqueles que o subnível mais energético é o D, estão nessa área central da tabela. Da família 3 a 12 são classificados como elementos de transição. E dentro dos elementos de transição, na família número 3, estão localizados os elementos lantânio e o actínio, que originavam uma nova série, e a série proveniente do lantânio também é conhecida como a série dos lantanídeos, porque são provenientes do lantânio, que é o primeiro elemento dessa série. Já os outros que são provenientes a partir do actínio estão localizados na chamada série dos actinídeos. Ok? E como eles estão dentro da transição, por isso são chamados elementos de transição interna. Disso, o que o aluno precisa saber além deste fato, desse conhecimento? É muito importante que vocês saibam as famílias dos elementos representativos. Representativo por que em especial? Por quê? O que tem esses elementos? Essas famílias têm alguns nomes particulares e o aluno tem que saber esses nomes e também saber os elétrons que eles possuem na camada de valência. Tá, então vamos começar. Então as famílias dos representativos são a família número 1, a número 2, depois a número 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Essa é a recomendação atual da IUPAC para a nomenclatura das famílias. Mas ainda muitos exercícios, muitos vestibulares usam aquela notação antiga que tem número e uma letra. E a letra ao lado do número é A, que é proveniente dos elementos representativos. E a letra B é representação dos elementos de transição. Mas aqui nós vamos estudar só os representativos. 1 antigamente era 1A, 2 chamava-se 2A, hoje 13 antes era 3A, hoje é 14, anteriormente era 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A e 18, 8A, na notação antiga, mas ainda continua sendo muito utilizada. Essas famílias, como eu disse, têm nomes particulares. A família 1 ou 1A é chamada de família dos metais alcalinos.
Esses elementos possuem em comum o mesmo número de elétrons na última camada. Quantos? Todos possuem em comum um elétron na última camada no subnível S. Todos terminam em NS1. Tá, e o que é esse S aí? O N. Esse N aqui é o número quântico principal. E o que esse número quântico principal indica? Ele indica o total de níveis ou camadas que esse elemento possui. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma situação para ilustrar esse fato. Por exemplo, eu vou pegar aqui a família 1 ou 1A e vou pegar os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, que estão localizados no segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e o frâncio no sétimo período. E com isso eles possuem na camada de valência, todos eles terminam em NS1. E o que é o N? N é o total de camadas. Então, se o lítio está no segundo nível, a camada de valência dele termina em 2S1. O sódio está localizado no terceiro período, ele termina em 3S1. O potássio está localizado no quarto período, a camada de valência dele termina em 4S1 e assim sucessivamente. O rubídio do quinto período termina em 5S1. O césio localizado no sexto período, quer dizer que ele tem 6 camadas ao redor do núcleo, e a última é 6S1, e o frâncio termina em 7S1. Esse é o valor do N, que é o número quântico principal, que tem por finalidade dizer para o aluno quantas camadas ele tem no total. Tá? Na família número 2 ou 2A, chama-se família dos metais, eu vou abreviar aqui, tá? Alcalinos terrosos. E os alcalinos terrosos, quantos elétrons eles possuem na última camada? 2 elétrons no subnível S. Todos terminam em NS2. A família número 13 chama-se família do boro. E eles possuem 3 elétrons na camada de valência, dispostos 2 no subnível S e 1 no subnível P. A família 14 chama-se família do carbono e eles possuem na última camada 4 elétrons dispostos 2 no subnível S e 2 no subnível P, S2P2, total de 4 elétrons. A família 5A chama-se a família do nitrogênio e eles possuem 5 elétrons na última camada, localizados 2 no subnível S, 3 no subnível P. A família 6A chama-se família dos calcogênios e eles possuem 6 elétrons na camada de valência, localizados 2 no subnível S, 4 no P. A família 7A ou 17 é a famosa e conhecida como a família dos halogênios, que são 7 elétrons na última camada, dispostos 2 no subnível S e 5 no P. E na família número 18 é a conhecida como a família dos gases nobres. E os gases nobres possuem na camada de valência 8 elétrons,
dos quais 2 estão no subnível S, 6 no P, exceto o gás nobre hélio. O hélio, ele é um gás nobre que não tem 8 elétrons na última camada. A sua configuração é 1s2 e ele é estável assim, tá? Com 2 elétrons no primeiro nível. Exceto o gás nobre hélio, todos os demais possuem na camada de valência 8 elétrons dos gases nobres. O aluno tem que saber isso. Caso você não sabia ou se esqueceu, eu peço a gentileza que estudem esse padrão, ok? Tá ok. Vamos ver agora o padrão estabelecido para os metais de transição. Qual é o padrão estabelecido para os metais de transição? É o seguinte: os metais de transição possuem esse padrão aqui, ó. Eles terminam em NS2, N-1 DX. Tá, agora vamos entender isso. Vamos entender agora essa representação NS2 N-1 DX. Eu peguei aqui um exemplo do átomo de ferro, né, para nós aplicarmos esse modelo. O ferro é o mesmo que nós utilizamos na aula da semana anterior, né, para fazermos a distribuição eletrônica dele, que tem um total de 26 elétrons. Então vamos lá então, hein? 26 elétrons, fazendo a distribuição de Linus Pauling, fica 1s2, 2s2 4, 2p6 10, 3s2 12, 3p6 18, 4s2 20, 3d6 26. Aqui está o que nos interessa. A configuração da camada de valência dos dois últimos subníveis para o átomo de ferro são o subnível 4s2, 3d6. Segundo esse padrão, NS2, N-1. Quer dizer que esse N indica o total de camadas que o ferro possui. Ele tem um total de 4 camadas. Bom, então essa informação, pelo fato dele ter 4 camadas, já responde a primeira questão. Ele tem 4 camadas no total ao redor do núcleo. Então ele está localizado no quarto período. O período corresponde ao total de camadas ao redor do núcleo, e o total de camadas que ele tem são 4. O subnível que vem depois do 4S é o 3D. Percebe que ele tem uma unidade a menos, né? Então você terminou em 4S2, então aqui fica 3DX. No caso aqui o X é o número de elétrons do D, que são 6, né? Agora eu vou te ensinar um truque para você descobrir qual é a família na qual o ferro está localizado. O truque é muito simples. Basta você somar os elétrons do subnível S com o D. Pronto. 2 mais 6, 8. Então ele está localizado na família número 8. Tá? Antigamente chamava-se de família 8B. E esse B aqui, ele indicava que o elemento era representativo, de transição. Representativo é quando termina em S ou P. Certo? Vamos conferir? Vamos conferir. Então, primeiramente, o ferro está localizado nesta posição da tabela periódica e vamos ver em que linha ele está localizado. Primeira, segunda,
terceira, quarta linha. Quarto período, né? Então significa de fato que ele tem 4 camadas ao redor do núcleo. 4 camadas, ele terminou em D6. Soma o subnível S2 antes do D6, 2 mais 6 deu 8. Aqui está. Família número 8, antigamente chamava-se de 8B. Certo? Não que isso caia com muita frequência, mas é importante que você tenha conhecimento pelo menos de um exemplo. Agora, dos elementos representativos, esses sim são muito recorrentes. Esse aqui você tem que saber. Vamos ver um exemplo de um elemento representativo usando esse modelo aqui dessa tabela. Por exemplo, eu peguei o caso do elemento químico cloro. Eu quero saber qual a localização do átomo de cloro, mas sem consultar a tabela periódica, através da sua distribuição eletrônica. Então vamos fazer 1s2, 2 elétrons, 2s2, 4, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p5, 17. Vamos agora consultar a camada de valência, ou seja, a última camada. Ele tem um total de 3 camadas, 3 níveis. Então a camada de valência, a última, tem 2 subníveis. Tem o 3s2 e o 3p5. Bom, então vamos responder. Primeiro, período que corresponde ao total de níveis ou camadas. Quantas camadas ou níveis ele tem no total? 3. Então ele está localizado no terceiro período, a terceira linha. A família corresponde ao número de elétrons que ele possui na última camada. Ele tem 7 elétrons na última camada, dos quais ele está localizado 2 no S e 5 no P. S2P5. Aqui, ó, senhores, senhoritas. S2P5. Ele pertence à família 17 ou 7A. Família dos halogênios. Tudo bem? Certo? Ok. Depois dessa classificação dos elementos com relação ao subnível mais energético, vamos aprender agora a configuração a classificação com relação ao estado físico dos elementos da tabela periódica. Isso aqui justifica as cores que essa tabela periódica apresenta. O aluno pode pensar, pô, é bonito, né? Essa tabela organizada em amarelo, azul, o alaranjado, isso é só para enfeitar, para deixá-la com um formato assim agradável? Não, 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 de forma alguma. Essas cores, existe um motivo para a sua existência, e o motivo é a classificação com relação aos estados físicos. Muito bom. Então vamos usar as mesmas cores dessa minha tabela aqui, o que eu estou usando como exemplo, tá? Essa região em amarelo primeiro. Ok. Essa região em amarelo corresponde a toda essa área aqui, ó, tá, dessa tabela. E incluindo os elementos de transição interna, incluindo a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Então são muitos elementos. Na verdade, eu posso dizer que mais de 60% dos elementos da tabela periódica estão inclusos nesta área em amarelo. E o que esses elementos em amarelo têm em comum, hein? Esses elementos aqui são os chamados de metais da tabela periódica. Ok, agora eu vou passar para vocês algumas características importantes dos metais. Primeira característica: os metais são sólidos a temperatura ambiente.
25 graus Celsius. Todos os metais são sólidos, PC? Não, não. Existe apenas um metal. Aqui nesse esquema dessa tabela, as letras que estão em preto significa que eles são sólidos, né? E essa letrinha em azul indica que esse é o único metal da tabela periódica que é líquido, é o mercúrio. Tirando o mercúrio, que é líquido, todos os demais são sólidos a temperatura ambiente. O que mais? Segunda característica, eles possuem elevado ponto de fusão e ebulição. Metais, né? Então eles são considerados dúcteis, ou seja, propriedade de um material se transformar em fios, e também são maleáveis. Maleável é a propriedade que um metal possui de se transformar em lâminas, ser laminado. O que mais? Essa propriedade é muito importante, vai ganhar aqui um destaque. É importante que os alunos saibam que os metais, eles são bons condutores de calor e de eletricidade no estado sólido. Quando nós estudarmos em breve, após o estudo da tabela periódica, as ligações químicas, aí vocês terão a resposta, o motivo pela qual eles conduzem corrente elétrica e calor. E uma última propriedade que os metais possuem, esta por sua vez é uma propriedade química, tá? É que eles são elementos eletropositivos. Ou seja, eles, ao adquirirem a estabilidade química, eles possuem uma tendência em doar elétrons. E aí, após doarem elétrons, eles adquirem a configuração dos gases nobres. E depois que eles doam elétrons, eles se transformam em íons cátions. Tá? Essa é uma propriedade química dos metais peculiar a eles, tendência a doar elétrons. Muito bom. Aqui no meu esquema agora, aqui em alaranjado, nessa região aqui, ó. Aqui nós temos poucos, não muitos elementos, né, que são os chamados de ametais. Vamos colocar aqui embaixo. Os ametais ou não metais. Então vamos fazer uma comparação aqui dos ametais com os metais aqui, ó. Então, enquanto os metais são sólidos à temperatura ambiente, os ametais são sólidos, líquidos ou gasosos. Vou colocar aqui, ó. Podem ser... Opa, desculpe. Subir aqui o meu esquema. Os ametais existem sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, os ametais que são sólidos, nós temos o carbono, fósforo, enxofre, que são os mais conhecidos, né? Iodo, tá? Por exemplo, e gasosos, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, e o bromo é o único ametal que é líquido à temperatura ambiente. Então existem ametais que são sólidos,
líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Os metais têm alto ponto de fusão e ebulição. Os ametais possuem baixo ponto de fusão e ebulição. Os metais são dúcteis e maleáveis. Os ametais não são dúcteis nem maleáveis. Os metais são considerados bons condutores de calor e eletricidade. Os ametais não são bons condutores de calor nem eletricidade. Os metais, com relação à propriedade química, são eletropositivos, os ametais são eletronegativos. Qual é a característica de um elemento eletronegativo? Bom, se eu disse que os eletropositivos, quando reagem para adquirir a configuração da estabilidade, é doar elétrons, os ametais eletronegativos, então é o inverso, a tendência é receber elétrons. E ao receberem elétrons, transformam-se em ânions e adquirem a configuração eletrônica de um gás nobre. Bom, o que mais que nós temos aqui? Metais, ametais, aqui ó, esses azuis aqui na parte central, aqui ó, nessa região intermediária entre os metais e os ametais. Então, nessa região intermediária, nós encontramos os semimetais, ou também são chamados de metalóides ou falsos metais. Vamos colocar aqui do lado, então, algumas observações com relação aos semimetais. Pela localização onde os semimetais se encontram, entre um metal e um não metal, eu posso afirmar diante disso que eles possuem propriedades intermediárias. Tá? Sim, você falou intermediário porque está entre um e outro, mas explica melhor como isso acontece. Claro, eles possuem propriedades físicas dos metais, mas propriedades químicas dos ametais. Vamos colocar essa observação. Os semimetais possuem propriedades físicas dos metais e propriedades químicas dos ametais. Por isso, como eu informei, eles são intermediários. Tem mais? O que nós temos agora? Nós temos agora esses verdinhos aqui, os cobiçados, né? Cobiçados porque os outros átomos ficam pensando, como eu gostaria de ser como um gás nobre. Como eu gostaria de ser um gás nobre. O que o gás nobre tem de especial que os outros gostariam de ficar igual como eles? Você se recorda disso? Sim, provavelmente, né? Vamos escrever aqui algumas características desses elementos famosos, né? Os gases nobres. Inicialmente, né? Eles são todos gases na temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Segunda característica, a mais importante, né, que confere a eles o fato dos outros querem ser como eles, qual é? Eles são estáveis.
Estáveis por quê? Por que eles são estáveis? Porque eles possuem a camada de valência, que é a última camada, completa. Se a camada de valência é completa, por este motivo, eles são considerados estáveis. E por isso eles não reagem, eles são inertes. Quer dizer, não reagem, não tem motivo para reagir. Porém, não reagem à temperatura ambiente, porque já aconteceu de alguns cientistas conseguirem reagir um gás nobre com um halogênio em condições especiais de temperatura e pressão, mas na temperatura e pressão ambiente eles não reagem, não tem motivo. Eles não reagem porque eles já são estáveis. Eles são estáveis porque possuem a camada de valência completa. E eles recebem um título honorário. E os átomos dos gases nobres são os únicos que podem ser chamados de moléculas monoatômicas. Isso aí até choca o aluno, né, quando eu falo molécula constituída de um átomo. Molécula não é um conjunto de átomos? Sim, molécula é um conjunto de átomos, tem mais de um. E como pode existir uma molécula com um átomo só? São os gases nobres que recebem essa denominação pelo fato deles serem estáveis. Faltou algo mais? Faltou o hidrogênio. Engraçado, o hidrogênio não foi colocado amarelo, azul, laranjado nem verde. Por que será, hein? O hidrogênio é um elemento sui generis. Significa que ele não se enquadra nesse perfil. Dependendo do caso, por exemplo, se o hidrogênio combinar-se com um cloro, que é um ametal, nesse caso ele passa a ter comportamento de metal, mas ele não é metal. Se caso o hidrogênio ligar-se ao sódio, que é um metal, ele passa a ter o comportamento de ametal, mas ele não é ametal. Por esse motivo ele foi colocado aqui sem nenhuma cor. Ele não é metal, ametal, nem semimetal, e nós encerramos essa aula. Na próxima oportunidade, na próxima semana, a segunda parte desse assunto, nós vamos estudar as propriedades periódicas. Até lá, muito obrigado pela atenção e boa semana a todos.